Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de Sociologia, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, veremos sobre algumas mulheres públicas e como elas modificaram aspectos importantes da sociedade, enfrentando obstáculos na ocupação de um espaço que até então era considerado masculino. Falaremos sobre a construção de uma representação da mulher que criou uma imagem negativa dela em relação ao seu papel social. Vamos lá? Para a gente começar a nossa discussão, a nossa temática da aula de hoje, é fundamental entender a questão da representação da mulher dentro do mundo ocidental. E nesse sentido, o que é importante a gente fazer? Voltar lá atrás, lá basicamente no mundo antigo, onde eu tenho duas narrativas que são extremamente importantes e eu tenho certeza que você deve conhecer. Eu estou falando da narrativa que envolve a figura de Eva e a narrativa que envolve a figura de Pandora. De repente você está perguntando por que o Alexandre está falando de Eva e de Pandora? Porque a representação que essas duas personagens históricas acabam tendo dentro da construção da representação da mulher do mundo ocidental é crucial. E a gente vai ver o porquê disso. Ora, como você deve saber, Eva é responsável em ter comido do fruto proibido. E isso fez o quê? Com que Eva e Adão fossem expulsos do paraíso. Ora, o que isso vai simbolizar para a base da cultura ocidental? Ora, acaba simbolizando que a mulher ela é culpada pelo homem ter perdido o paraíso. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Ora, já em relação a Pandora, que é da civilização grega e é um mito, a gente vai perceber algo bastante semelhante. Como assim? Pandora é a primeira criação, feminina dentro da história grega. E nesse sentido, ao ser criada, ela andava com um jarro. Talvez você deve ter visto a história da caixa, é indiferente. Dentro desse jarro ou dentro dessa caixa existia todos os males da humanidade. E o que Pandora acaba fazendo? Soltando todos os males da humanidade. A única coisa que acaba ficando dentro desse jarro ou caixa é a esperança. Então vejam, as duas grandes figuras, que envolvem a base daquilo que hoje nós chamamos de cultura ocidental, põe uma culpabilidade na mulher. A mulher é culpada pelos males que existem na humanidade. Por mais que essas narrativas sejam consideradas míticas, elas acabam ainda permanecendo dentro do imaginário e dentro de alguns aspectos sociais da sociedade ocidental. Agora vamos dar um grande salto e vamos ver o papel em relação ao que a gente está chamando de mulheres públicas. Portanto, qual o lugar, qual o espaço efetivamente dessas mulheres? Primeiro ponto importante é pensar que nós estamos no século XXI e a mulher, ao longo dos séculos, especialmente na segunda metade do século XX, ela conseguiu o quê? Ocupar um espaço muito maior. Basta você olhar aqui no nosso slide para perceber que eu tenho determinadas profissões que, durante muito tempo, eram profissões que tinham um caráter masculino, porque a maior parte delas eram ocupadas por homens. E isso já não ocorre da forma que ocorria anteriormente. Atualmente, a mulher pode ocupar e anda ocupando todos os espaços. Porém, há um detalhe ainda importante. Ao falar desse modelo da civilização ocidental, por mais que ela tenha alcançado o espaço público, ele é bastante delicado em determinadas partes desse mesmo mundo ocidental. E por que isso acaba ocorrendo? Vejamos o que nós estamos vendo nesse slide. Mulheres no espaço doméstico. Se a gente ainda perceber e analisar uma série de valores da nossa sociedade, a gente vai perceber que a mulher ainda ocupa um espaço crucial dentro do lar. É atribuído a ela uma série de atividades que, obviamente, poderia ser dividida com os homens. Um outro ponto também que merece toda a nossa atenção. Como que fica essa questão do espaço público e do espaço privado?
o espaço público, ele sempre foi o espaço do homem, diferente do espaço privado, que sempre foi espaço colocado para ser da mulher. E isso também tem uma característica que remonta à civilização grega. A mulher deveria ficar no espaço privado. Aliás, tinha até um espaço específico para ela ficar dentro da sua casa, que era o gineceu. Portanto, o que nós veremos nesse momento? Como que eu tenho determinadas mulheres que acabaram rompendo essa questão de sair do espaço privado e se tornar uma mulher pública, se tornar uma pessoa de destaque e que acaba possuindo uma grande relevância para toda a sociedade e, obviamente, especialmente para as mulheres. Uma das personagens que eu quero falar para você é a da dançarina Josephina Baker. Josephina Baker nasce no início do século nos Estados Unidos. Aqui a gente precisa também de uma outra atenção. Além de ser mulher nascida no início do século, Josephina Baker também é negra. E vale lembrar que a sociedade estadunidense desse período é uma sociedade que ainda é bastante preconceituosa. Nós temos a questão da segregação racial. Mas Josephina Baker consegue extrapolar todo esse ambiente hostil à sua figura feminina e à própria questão, racial, e vai se tornar uma brilhante dançarina. Além de se tornar uma brilhante dançarina, ela vai desafiar os costumes do período. Porque, como você pode observar muito bem, Josephina Baker, ao se apresentar na época, nós estamos falando da década de 1920, ela aparece seminua. E em alguns momentos ela aparece dançando, fazendo topless. Isso, obviamente, era contra o costume da época, especialmente aqueles vinculados às mulheres. Mas Josephina Baker consegue se tornar uma pessoa extremamente famosa e, junto com a fama, junto com o fato de ter se tornado essa mulher pública, passa a ser, inclusive, militante do movimento negro dentro dos Estados Unidos. Vai ter uma contribuição muito importante com outro personagem, Martin Luther King. E aqui uma pequena curiosidade sobre Josephina Baker. Ela também foi espiã durante a Segunda Guerra Mundial, porque no momento em que ela se apresentava, parte das roupas, especialmente a própria questão da lingerie, tinha uma série de códigos que servia para os países aliados tentarem vencer a guerra. Algo bastante interessante e faz dela essa personagem pública crucial dentro das primeiras décadas do século XX. Já no caso da nossa segunda personagem, é muito mais conhecida, até porque ela faleceu esse ano. Estamos falando, portanto, da Rainha Elizabeth II. Rainha Elizabeth II, que teve o reinado mais longevo dentro da história britânica. Acabou governando por quase 70 anos e também ocupou o quê? Essa figura pública, afinal de contas, ela era rainha da Inglaterra. Porém, Elizabeth II tem um papel bastante interessante e curioso. Não sei se você sabe, mas Elizabeth II, quando tinha 18 anos e estava vivendo a própria Segunda Guerra Mundial, ela acaba se tornando mecânica. Veja que interessante, porque hoje, quando pensamos na figura do ofício, na figura da profissão de mecânico, nós pensamos sempre no masculino. Mas não, Elizabeth, com 18 anos, se tornou uma mecânica e também dirigia caminhões para o exército britânico. Algo que faz com que ela rompa determinados valores dessa sociedade que, como a gente pode apontar dentro do mundo ocidental, ela tem esse aspecto do patriarcalismo e até em outros momentos do próprio machismo. Outro ponto interessante sobre a figura de Rainha Elizabeth. Por mais que o seu cargo seja um dos principais existentes dentro do Reino Unido, afinal de contas, ela é rainha, ela tem importantes contribuições para a própria ideia da liderança feminina. Vejam que quando nós falamos em monarquia, geralmente a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a imagem da figura de um rei e não efetivamente de uma rainha. Mas nós temos dentro aí do século XX e uma parte do próprio século XXI, esse reinado extremamente longevo com uma liderança fundamental
que vai mostrar as capacidades que a mulher tem de acabar liderando. E liderando o quê? Né? Um grande império que foi efetivamente o Império Britânico. Agora, vamos deixar duas personagens internacionais para se concentrar em algumas personagens brasileiras. A primeira que eu quero estar citando aqui para vocês é a doutora Nice da Silveira. Nome talvez um pouco desconhecido, mas que merece também aqui a nossa atenção por ter um papel crucial. Nice da Silveira formou-se em medicina e se tornou muito famosa dentro do Brasil e fora também do Brasil, na comunidade internacional, por fazer o quê? Por lutar contra a luta antimanicomial. Ora, por que isso? Aqui é interessante a gente pensar de alguns detalhes sobre as pessoas que tinham problemas vinculados ao que a gente chama hoje de saúde mental. Ora, pessoas que tinham esses problemas, ou que tinham uma depressão, ou que às vezes tinham dificuldade de aprendizagem, elas acabavam sendo internadas. Dentro dessas internações, os famosos manicômios, algumas dessas pessoas acabavam sofrendo o que a gente chama de lobotomia, né? Esse tipo de cirurgia feito aí no lobo frontal de uma pessoa acabava, entre aspas, acalmando ela. E aqui vem um detalhe, acalmando de que forma? Ela acabava se tornando praticamente um vegetal. Ela perdia toda a sua essência de vida. E isso era o tratamento dado, portanto, para essas pessoas. Mas a doutora Nice da Silveira, que foi inclusive aluna de um importante psicanalista, Jung, ela vai contra isso, criando o quê? Terapias alternativas e fazendo com que essas pessoas não precisassem sofrer essa famosa lobotomia que acabava transformando, infelizmente, uma série delas em praticamente aí um vegetal. No caso do Brasil, pelo menos temos 1000 casos de lobotomia e da qual Nice da Silveira lutou constantemente. Um outro ponto de observação em relação à vida dessa importante doutora e de uma importante pesquisadora dentro da área médica relacionado aos distúrbios psicológicos ou psiquiátricos é que ela também foi militante política. Nice da Silveira acabou sendo militante do Partido Comunista e isso fez com que ela fosse presa e inclusive ficasse durante um tempo na detenção. Merece todo o nosso respeito pela sua contribuição extremamente humanista para as pessoas que possuíam aí algum problema vinculado à saúde mental. Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber. Sai! Sai, capeta! Adelina! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. A Lilina. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. Outra personagem também interessante é a musicista Chiquinha Gonzaga. Nós também vamos a um baile. Que baile? Bem diferente do seu. Nós vamos contar a história de Dona Chiquinha Gonzaga!
maestro. O Lobo é o melhor professor de música da cidade. Ensinou a ela todos os clássicos. Chopin, Beethoven, Strauss. Essa menina tem tutano. Eu jamais vi tamanho atrevimento numa jovem. Veja que interessante o exemplo que eu vou colocar para você nesse momento. Hoje, uma mulher, ela pode efetivamente casar-se com um homem mais novo. Pode ter alguns olhares de criticidade, mas de certo modo isso vai ser relativamente aceito pela sociedade. Porém, vamos pensar nisso no final do século XIX e início do século XX. Isso era uma condenação plena, mas a Chiquinha Gonzaga, essa importante musicista, ela acaba rompendo com essa tradição, que é uma tradição patriarcal. Um dos seus maridos era 24 anos mais jovem do que ela. Então, para enfrentar essa situação, que apesar de ser privada, ganhou os grandes meios de comunicação, faz com que ela tenha aí um grande destaque dentro da sociedade brasileira como personagem pública, de literalmente daquilo que a gente chama hoje, no vocábulo popular, deu a cara para bater. Além disso, a gente não pode esquecer a própria contribuição musical dada por Chiquinha Gonzaga. Afinal de contas, ela é considerada ainda hoje a primeira musicista brasileira e que, portanto, merece um espaço entre as mulheres públicas aqui do Brasil. A nossa outra personagem, que é efetivamente uma personagem estrangeira, mas que viveu no Brasil e casou-se com um brasileiro, Olga Benário Prestes, mulher, esposa de Luiz Carlos Prestes. Para a gente ter uma ideia, Olga é uma judia alemã que acaba vindo para o Brasil como sendo segurança de Luiz Carlos Prestes. E aqui merece algumas atenções sobre quais são algumas das atividades que Olga Benário sabia fazer já na década de 1920 e início da década de 1930. Primeiro, ela era uma guerrilheira, ela realmente sabia participar de uma guerra como um soldado, como se fosse, portanto aí, aspas, um homem. Pilotava aviões, tinha estratégias como espiã. Então, ela tinha toda uma dinâmica vinculada ao serviço militar. E acaba, portanto, casando com esse personagem também importante da história do Brasil. Olga Benário acabou sendo vítima do governo de Getúlio Vargas, que fez com que ela fosse extraditada para a Alemanha nazista, onde ela acaba sofrendo morte numa câmara de gás. Porém, durante todo o período em que esteve presa, porque esteve presa inclusive grávida, houve toda uma campanha internacional para que ela fosse solta. Ela, como deu para perceber, não foi solta, mas sua filha, Leocádia Prestes, essa sim foi solta e acaba, portanto, produzindo uma série de textos sobre a importância da memória da sua mãe. E a última carta que nós temos aqui, de Olga Benário Prestes, é uma carta muito curta, mas extremamente bonita e também serve para mostrar esse espaço que ela deve ter como uma mulher pública dentro da sociedade brasileira, mas de origem alemã. Ela diz o seguinte: lutei pelo bom, lutei pelo justo, lutei pelo melhor do mundo. Mande soltar o preço ou eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Camarada Prestes, camarada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil a salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da revolução. Posso lhe assegurar, presidente, as Forças Armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Prestes, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. E quero ter meu bebê aqui no Brasil. Pra onde a levaram?
Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha, mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda. Uma outra personagem pública bastante interessante é a Patrícia Galvão, conhecida mais especificamente como a famosa Pagu. Patrícia Heder Galvão, Pagu, nasceu em 9 de junho de 1910 em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Foi escritora, poeta, desenhista, jornalista, diretora de teatro e militante política. Uma mulher multifacetada, extremamente ligada à luta pela liberação das minorias sociais. Organizou a primeira greve dos estivadores de Santos, evento que lhe condenou a primeira de suas 23 prisões. Foi a primeira mulher presa política do Brasil. Também muito ligada à arte, integrou o movimento antropofágico junto com outros intelectuais, inclusive Oswald de Andrade, com quem viria a se casar. Viajou por muitos lugares, desafiou o status quo da época e utilizou muitos codinomes para manter-se longe dos holofotes. Morreu em 12 de dezembro de 1962, em Santos, cidade pela qual guardava muito apreço. Sua produção escrita é quase toda espalhada entre crônicas e charges de jornais. Entre essas produções, destaca-se a coluna Mulher do Povo, no jornal de ativismo comunista O Homem do Povo, de 1931, que satirizava a sociedade capitalista burguesa daquele tempo, e onde Pagu fazia críticas ferrenhas ao catolicismo e ao feminismo de elite. Para além dos jornais, a artista estreou como romancista com o livro Parque Industrial, de 1933, mesmo ano em que Oswald de Andrade lançava Serafim Ponte Grande. Conhecido como o primeiro romance proletário da literatura brasileira, Parque Industrial conta com personagens, problemática e ambientação ligados à classe operária, à vida nas fábricas e nos cortiços do Brás, além de narrar embates entre a classe operária e a classe média alta daquele tempo. Entre suas obras, destacamos o diário manuscrito por Pagu, com participações de Oswald de Andrade, intitulado Romance da Época Anarquista ou O Livro das Horas de Pagu que São Minhas. Esse diário é conhecido por poucos e faz parte do acervo da Biblioteca Brasiliana. Com datas espaçadas que datam de 1929 a 1931, contém desenhos que fazem referência à vida doméstica do casal, momentos de angústia e de felicidade. Abortar, casar, parir Rudá de Andrade, sentir tédio, separar, lutar. Composto por muitos epigramas, o diário é simples e muito sensível, pois apresenta de maneira transparente uma vivência na qual vida e arte são indissociáveis. Escreve pensamentos que revelam uma mulher à frente de seu tempo, forte, lúcida e dona de si. Vivia para uma estética em que imperasse a verdade e a liberdade na arte, independente do quão libertária e fragmentária esta tivesse de ser. Patrícia Galvão teve uma relação muito grande com os modernistas da década de 20, especialmente Oswald de Andrade. Mas por que Patrícia Galvão ou Pagu merece a nossa atenção nessa nossa vivência? Porque ela é um dos principais nomes
do feminismo brasileiro. Além disso, ela, como feminista, vai obviamente tentar chocar a sociedade da década de 1930, ou com suas vestimentas, ou com o seu vocabulário, que era considerado indecente, e em defesa de algo que a mulher na década de 30 ainda não tinha e só vai conseguir em 1934, que é o direito ao voto. Além disso, foi jornalista, foi poetisa, compositora, tem um repertório cultural bastante importante para a contribuição da figura da mulher pública, daquela mulher que sai desse espaço privado para ganhar o espaço público e, obviamente, muitas vezes, como no próprio período, ser condenada de estar ocupando esse espaço público. Para saber se vocês estão realmente prestando atenção aqui na minha aula, vamos resolver esse exercício. Ora, com quantos anos Rainha Elizabeth II assumiu o trono na Inglaterra? Outra personagem pública que tem uma história de vida bastante bonita, que merece também aqui toda a nossa atenção e respeito, é a escritora Carolina de Jesus. Carolina de Jesus também tem que ser destacado essa questão. Ela é negra e era catadora de papel na década de 1960 e também considerada aí pelo que a gente pode chamar como uma favelada. Portanto, tinha poucos recursos materiais. E foi durante todo esse período de coleta de papel que Carolina de Jesus acabou sempre adquirindo muitos livros. Foi, de certo modo, alfabetizada por esses livros e, posteriormente, acaba escrevendo um próprio livro sobre a sua vida como catadora e na criação dos filhos. O nome desse livro chama-se Quarto de Despejo e teve um impacto bastante grande, porque é um impacto não apenas do ponto de vista social, mas inclusive do ponto de vista da pessoa enquanto ser humano. Livro esse que foi traduzido para mais de 40 idiomas e se tornou um grande best-seller dentro aqui do Brasil e dentro aí do próprio mundo. Ao mesmo tempo em que trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade onde morava, nos cadernos que encontrava no material que recolhia. Um destes cadernos, um diário que havia começado em 1955, deu origem a seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A tiragem inicial de Quarto de Despejo foi de 10 mil exemplares e esgotou-se em uma semana. Desde sua publicação, a obra vendeu mais de 1 milhão de exemplares e foi traduzida em 14 línguas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos. Merece também todo o nosso respeito como mulher pública que alcançou, portanto, aí, o espaço público como uma escritora vindo efetivamente das bases da sociedade e das bases da sociedade mais carente, porque era efetivamente uma favelada, morando em condições precárias, mas que conseguiu educar os filhos e conseguiu ocupar esse espaço tão importante como uma das principais escritoras do Brasil e, obviamente, do próprio mundo. E, por último, uma personagem, essa, inclusive, que está entre nós, é Luísa Erundina. Luísa Erundina tem uma trajetória como mulher pública, especialmente porque foi prefeita da maior cidade da América Latina, foi prefeita da cidade de São Paulo. Mas não é simplesmente pelo fato dela ter se tornado prefeita da maior cidade da América Latina que ela está aqui na nossa vivência. Luísa Erundina era uma nordestina que, ao vir para a região sudeste, especificamente São Paulo, vai sofrer uma série de preconceitos. É a mulher nordestina, com mais um adentro nesse sentido, uma mulher nordestina que também é homossexual. E isso, obviamente, causou um choque muito grande para setores da sociedade conservadora paulistana que não aceitava uma mulher nordestina e lésbica governando a principal cidade do país. E, dentro do seu governo, vai fazer inúmeras propostas sociais para resolver problemas importantes da cidade, como de moradia, como questões vinculadas à educação.
Atualmente, encontra-se no cargo de deputada federal pelo 6º mandato consecutivo e, portanto, uma mulher pública exemplar. Terminamos a nossa aula por aqui, mas antes disso, vamos à nossa frase de reflexão. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Não deixe de consultar os nossos links na nossa plataforma, que vai ter uma quantidade imensa de artigos, livros, filmes para que você possa aperfeiçoar, aprofundar o seu conhecimento sobre essa vivência. Até uma próxima.